somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Pai Celestial, nós cremos em Ti, Pai. Cremos com a fé que o Senhor nos deu, porque tudo o que temos vem de Ti, Pai. E estamos reunidos nesta noite com o objetivo de sairmos daqui melhores, de adorar ao Senhor. O Senhor conhece, Pai, a condição espiritual ou a condição física de saúde de todos que aqui entraram, Pai. E nós estamos diante da Tua presença que liberta, que cura, que batiza com o Espírito Santo, que salva o pecador. E rogamos a Ti, Pai, que ninguém saia como entrou, mas que possam sair melhores do que chegamos. Pai, toma o controle e agora, Senhor, unja-me com o Teu Espírito para poder ser um vaso de bênção para o Teu povo, para poder, ó Deus, transmitir a Tua unção, transmitir virtude, ó Pai, para todos que aqui estão. Juntamente com eles quero ser abençoado, juntamente com eles quero receber a Tua unção, Pai, porque precisamos todos do Teu poder, das Tuas bênçãos nesta hora, Pai. Obrigado pela Tua presença. Receba, ó Deus, o louvor, a adoração de Teus filhos. Abençoe aqueles que através desta nação, fora desta nação, acompanham através da internet. Que eles recebam a mesma unção que nós receberemos. E onde estiver Teus filhos reunidos, pastores, pregadores, pregando a Tua palavra, rogamos a Tua presença sobre eles e que o Teu Espírito Santo abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo lhe pedimos. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus continue abençoando a todos. Convido os irmãos para abrir a Bíblia em Atos capítulo 2. Aproveitando que já estamos de pé, vamos ler a Bíblia em Atos 2, versículo 1 a seguir. E que cada um possa, nesta noite, ser um atrativo das bênçãos de Deus, amém? Porque nós somos criadores de atmosfera, disse o profeta, e você pode atrair a presença de Deus para abençoar a sua vida e para abençoar também aquele que está do seu lado, e assim todos nós sairmos daqui melhores do que chegamos, amém? Acabei de chegar ali de Xanxerê, tivemos um bom culto com nossos irmãos, realmente um bom culto, e fiquei muito feliz de ver. Estava chovendo bastante, né? E eu pensei que haveria falta de muitos irmãos, mas todos estavam ali praticamente, e Deus sempre honra o esforço de seus filhos. Nós nos esforçamos, somos responsáveis para as coisas naturais, e por que não ser responsável muito mais para as coisas espirituais, né? Você não deixa de ir no trabalho porque está geando, porque está frio, mas você se levanta, você tem uma missão, uma responsabilidade, e você vai em busca do cumprimento do seu dever. E muitas vezes mais é a responsabilidade que temos para com Deus, e Deus sempre se agrada do nosso esforço, amém? Vamos então ler Atos capítulo 2, versículo 1 a seguir. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente vem do céu um som,
como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Podeis assentar? Deus abençoe sua palavra. Foi lida. Quero falar sobre um tema: estando reunidos no mesmo lugar e sobre o mesmo Espírito, alinhados pelo mesmo Espírito, com o mesmo objetivo. Aí então o que tem de acontecer acontece, não é verdade? E ali estavam os discípulos esperando uma resposta de Deus, da qual Ele prometeu a eles que enviaria sobre eles o Espírito Santo e que o Espírito Santo faria deles testemunhas. Veja que eles ainda não estavam aptos para ser testemunhas do Deus vivo. Mesmo Jesus tendo caminhado com eles durante aquele período que caminhou, mais propriamente os 3 anos e meio do ministério de Jesus, foi um ministério voltado a ensinar. Todo o tempo, eu imagino que Jesus aproveitava cada espaço para aconselhar, para dizer, para ensinar os discípulos, para colocar neles a palavra. E eles, mesmo tendo aprendido, porque eu creio que os discípulos estavam muito bem afiados concernente à palavra, porque Jesus era realmente um mestre apto para ensinar. E a Bíblia diz que ele ensinava com autoridade. Não era somente um blá 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 e algumas coisas para encher o tempo e preencher o espaço. Ele sabia do que ele dizia. Ele tinha profundidade no que ele falava. Ele era o autor de todas as coisas. Era o mestre dos mestres, era o próprio Deus. Pensa, igreja, você assentado aos pés de Jesus, aprendendo diretamente da voz dele. Os discípulos tiveram este privilégio. Mas mesmo eles tendo ouvido, aprendido e estado ao lado de Cristo durante todo aquele período, ainda assim eles não estavam preparados para a obra que eles tinham que fazer. Eles não estavam preparados para a obra que tinham que fazer e nem mesmo preparados para serem cristãos, convertidos, nascidos de novo, preparados para o arrebatamento. Aí você vê então que há uma necessidade de algo a mais do conhecimento. Nada contra o conhecimento. Hoje, pela manhã, ouvimos a escola dominical. Quem perdeu uma grande escola. Todas as vezes tem sido desta forma. Deus tem falado, tem ensinado, e nós sempre nos sentimos, vamos dizer, alimentados, enraizados com as escolas. Mas o pastor, no final, estava mostrando que, além do conhecimento, é necessário algo mais do que isso. Porque o conhecimento em si não nos põe no arrebatamento. Mas não desprezamos o conhecimento. Porque a Bíblia diz: o meu povo pereceu por falta de conhecimento. É necessário esses 2 dinheiros. Veja que o bom samaritano, quando ele levou aquele homem machucado, quebrado, até o hospedeiro e a estalagem, e entregou nas mãos daquele hospedeiro, ele diz: cuida bem dele. E quando o samaritano saiu, ele entregou nas mãos do hospedeiro 2 dinheiros. E o hospedeiro significa, aponta para o pastor, aonde Deus confia sua ovelha machucada para que ele trate das feridas. E ele tinha os 2 dinheiros. Ele não tinha um dinheiro só. Então, nós vemos que é necessário ter a coisa completa para que possa funcionar realmente, para que possa o efeito acontecer. E os discípulos estavam ali aprendendo, ouvindo,
e guardando no coração deles, procurando memorizar da melhor maneira possível os ensinamentos de Jesus. Mas veja que quando chegou a hora da prova, chegou a hora da pressão, o ensinamento só não funcionou. O Pedro, cheio de conhecimento agora, conhecendo a doutrina, os ensinamentos de Jesus, passa a mão na espada e corta a orelha do soldado e estava pronto para a briga. O Pedro, cheio do conhecimento, nega Jesus por 3 vezes. Não conheço esse homem, não sei quem ele é. Mas Jesus sabia disso, sabia que era necessário um aditivo a mais. Por isso ele disse, ele ressuscitou e ele deu a eles a palavra e disse: fiquem em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Porque esse poder que viria era para vir sobre o conhecimento que eles tinham e vivificar aquele conhecimento, vivificar a palavra dentro deles, para que pudesse então a palavra começar a ter efeito. Os irmãos compreendem? Agora a palavra vivificada, o conhecimento que eles tinham, com a unção do Espírito Santo, fazia com que eles agissem segundo a palavra. A Bíblia diz que a letra é morta, mas o Espírito vivifica. A letra sozinha não serve. O Espírito vem sobre a letra para vivificar aquilo, para que aquilo realmente possa ser manifestado dentro de nós. Quantos de nós aqui sabemos que Jesus disse que quando alguém te falar mal de você, injuriar, dizer tudo que você não deve, quantos sabem que é para você abençoar essa pessoa? Quando perseguindo, disserem todo mal contra vós. Todos sabemos. Mas quantos de nós fazemos o que a palavra diz que é para fazer quando essas coisas acontecem? Quantos de nós sentimos compaixão, sentimos misericórdia, sentimos amor por aquela pessoa e dobramos nossos joelhos e com sinceridade no coração dizemos: Senhor, abençoe meu irmão. Senhor, ajuda meu irmão, que suas bênçãos sejam sobre ele. Aí está a questão, porque conhecer, conhecemos. A Bíblia diz: se tirar de você a tua capa, entrega para ele a túnica também. Se quiserem te forçar para que você ande 1 milha, anda 2 com ele. Todos nós sabemos. E o Sermão da Montanha é o sermão mais famoso, que todos admiram as palavras de Jesus. Teólogos, pessoas religiosas, não religiosas, todos admiram isso. Até a ciência, quando descobriu que as vozes não morrem, mas que a voz fica na dimensão das vozes, eles disseram assim, que em 10 anos, isso já faz tempo, eles iriam ter condição de captar a voz de Jesus no Sermão do Monte. Veja que eles fizeram menção do sermão, podiam falar de outros sermões de Jesus, para ver o quanto é famoso o Sermão da Montanha. Mas é na hora da prova, é na hora que a situação te aperta, que você vê se você tem as 2 coisas juntas. Quando Pedro foi pressionado só com o conhecimento, ele negou a Jesus, mesmo sentindo-se muito doído por ter negado o seu mestre a quem ele tanto amava. Mesmo assim ele saiu dali triste, pegou sua rede, foi para pescar e estava desviando-se dos caminhos do Senhor. Se Jesus não viesse para ter um particular com Pedro, para fazer o trabalho de pastor com Pedro, Pedro teria se perdido. Com todo o privilégio de ter andado com Jesus, aprendido de Jesus, conhecendo coisas, conhecendo a palavra, conhecendo muitas coisas. Mas Jesus foi até ele.
E disse para ele: vai, fica em Jerusalém. Fiquem em Jerusalém. Aqui está, estavam reunidos todos, aonde? No mesmo lugar. Quer receber o poder de Deus? Quer receber o Espírito Santo? Para que a palavra funcione em nossas vidas, é necessário duas coisas. Primeiro, estar no mesmo lugar. Lá era um lugar físico, o cenáculo. Veja que os discípulos não ficaram dizendo: bem, ora, eu acho que é melhor eu ficar aqui nesse porão orando. Outro grupo: não, eu acho melhor ficar na montanha. Jesus orava na montanha. Outros podiam dizer assim: bem, aqui em Jerusalém está perigoso a coisa. Há poucos dias Jesus foi morto. Eu vou achar um lugar deserto para buscar o Espírito Santo. Que tal se eles ficassem com esse monte de discordância entre eles? Você acha que eles receberiam o Espírito Santo? Eles deveriam estar no mesmo lugar. E isso para nós hoje, igreja, aponta o mesmo lugar, aponta o mesmo Espírito, a mesma direção, o mesmo princípio. Não uma diversidade de ideias, de pensamentos, de interpretações. Por isso disse o profeta: há um só Espírito Santo. Se existe um só Espírito Santo, existe um só lugar para encontrar Ele. E esse único lugar é a sua palavra. É a sua palavra, é o seu ensinamento, é a sua escritura. Não é a minha ideia, não é a minha interpretação, não é o que eu acho, não é o que eu penso. E muitas vezes hoje, irmãos, estamos reunidos fisicamente no mesmo lugar. E espiritualmente, muitos não estão no mesmo lugar. E por não estar no mesmo lugar, é que o poder não vem sobre eles, é que a unção não vem sobre eles, é que o Espírito Santo não vem sobre aquela vida, porque ele não está no mesmo lugar. Ele discorda do ministério, ele discorda da palavra, ele não pega junto com os ensinamentos. E aí as pessoas ficam patinando, conhecendo como Pedro, como todos conheciam o que é bom. Mas eles estavam reunidos no mesmo lugar. E além de estarem no mesmo lugar, eles tinham uma segunda questão a ser observada: ficai ali até. Não é ficai ali 2 dias. Jesus não disse fiquem ali 4 dias, 5 dias. Ficai ali até. Esse até era indefinido ao conhecimento humano, era definido ao conhecimento de Deus. Deus sabia quando seria, mas eles não sabiam. E eles deveriam ficar ali até que do alto fossem revestidos de poder. Durante aqueles dias que eles estiveram ali, muitas coisas maravilhosas aconteceram. Se nós aqui, irmãos, em meia hora de culto, muitas vezes sentimos algo que nos marca para o resto da vida, a unção de Deus vem, o poder de Deus, você sente como que saindo do corpo. Pensa, eles recém tinham estado com Jesus, recém tinham convivido com o Mestre, agora reunidos todos no mesmo lugar, com o mesmo objetivo. Irmãos, aquela oração deles, se antes já a oração deles tremia, pensa vocês, como o poder de Deus por certo vinha em determinados momentos ali que parecia que eles não iam suportar. Poderia alguns deles dizer assim: olha, já faz 2 dias que estamos aqui, já senti o poder de Deus como nunca na minha vida, nunca vou esquecer, vou para casa, tenho meus afazeres, tenho meus compromissos. Se fizesse isso, ele não teria recebido a vitória. Eles tinham que ficar até. Esse até, irmão, você só sabe quando acontece. Porque se você sai antes, você sai um pouco convencido, eu acho, eu senti algo, mas lá dentro há uma dúvida que diz assim: não sei se recebi ou não recebi. Mas quando o Espírito Santo vem, ele vem de tal maneira que você sabe que ele veio. Você sabe que ele marcou a sua vida. É como a mulher que dá luz ao filho. Ela sabe que ela teve um filho.
É loucura para ela alguém chegar e dizer: você sabia que você acaba de ganhar um bebê? Quem mais poderia saber do que ela? Quem mais poderia saber que o Espírito Santo veio e atingiu a sua vida do que você que recebeu? Que seus pensamentos mudaram, seus desejos mudaram, sua natureza mudou, seu temperamento agora é controlado, porque quando ele vem, irmãos, a coisa muda. O conhecimento que você tem passa agora a frutificar. Você consegue abençoar aquele que te maldiz. Você consegue andar 2 milhas com aquele que quer que você ande 1 milha. Você consegue ser um Abraão e ceder, deixar que o Ló decida. Como o pastor Febrônio conversando comigo, ele disse muitas vezes, quando há problemas entre irmãos, e ambos têm razão, começa um puxa de um lado, outro puxa do outro. E quanto mais puxa, mais aquele nó vai apertando. E você tenta falar, os 2 lados têm razão, os 2 lados têm razão. Só há uma forma de eles alcançar a vitória. É um deles agir como Abraão. É um deles ceder, mesmo com razão. Mesmo sabendo que você vai sair perdendo. Mesmo sabendo que foi ele que te ofendeu, era ele que tinha que te pedir perdão, mas você diz: irmão, eu não quero dificuldade contigo, me perdoe, quero te dar um abraço, quero o teu bem, e aí você cede, e Deus sempre recompensará o Abraão que cede para Ló. Mesmo Ló tendo escolhido as campinas de Sodoma, escolhido o melhor lugar para cuidar do seu gado, das suas ovelhas, Ló nunca chegou nem perto do que Abraão teve. Abraão se tornou um homem poderoso na terra, porque Deus o abençoou, porque ele tinha capacidade de ceder. E aí dentro de casa, quantas vezes um não cede para o outro, a esposa não quer ceder porque tem razão, o marido não quer ceder porque tem razão, os filhos não querem ceder, e a coisa vai tornando uma competição, uma divisão, e aí não estão todos no mesmo lugar. Como poderá vir o Espírito Santo? Israel, ou melhor, os apóstolos, tinham que estar no mesmo lugar, sobre o mesmo Espírito, sobre a mesma liderança, para que viesse aquela unção sobre eles. Muitas vezes nós oramos e falamos: ora vem Senhor Jesus, vem Espírito Santo, tira-nos dessa terra, mas não estamos dispostos a ceder, não estamos dispostos a renunciar nossas razões, e queremos que Jesus venha. Ele virá quando todas as coisas estiverem em ordem, e isso tem que começar por mim, tem que começar por você, tem que começar individualmente, cada um, sem se importar um com o outro. Quando fulano fizer a parte dele, eu faço a minha. Irmãos, você tem que dar exemplo. Você tem que criar atmosfera cristã para envolver os demais. Você tem que expressar a Cristo ali na sua vida, no seu lar. Mas muitas vezes, irmão, ninguém quer ser cordeiro. Porque cordeiro, ele vai mudo, calado para o matadouro. Cordeiro, ele cede, ele dá sua lã, ele alimenta, ele sustenta os demais. Essa é a natureza de Cristo. Eu creio, irmãos, que nós precisamos muito mais disso do que imaginamos. Não que não conheçamos isso, conhecemos de cor e salteado, mas é necessário que nós busquemos o Espírito Santo para vir sobre essa palavra que já está em nós e vivificar isso de tal maneira que essas coisas começarão a ser naturais na nossa vida. Então ali estava Israel, ali estavam os apóstolos, reunidos no mesmo lugar, e ficaram ali até. Passou um dia, passou 2 dias, passou 3, 4, 5, 7 dias, e muitos avivamentos, e muitas coisas maravilhosas aconteciam. Mas no 10º dia, na data marcada por Deus, a qual Deus tinha privado eles de saber qual seria, o poder desceu sobre eles. O Espírito Santo veio sobre eles. O azeite veio sobre a farinha, a palavra. E aí então, aquela palavra agora
foi vivificado dentro deles, de tal maneira que a vida deles nunca mais foi a mesma. Que um Pedro que não levava desaforo para casa, agora podia se entregar como um cordeiro e dizer: pode me crucificar, mas eu quero fazer um pedido, não como Cristo meu foi crucificado, porque não sou digno de morrer como ele, pode me crucificar de cabeça para baixo. Puderam sair dali, irmãos, a palavra agora funcionando dentro deles, a dinâmica fazendo com que aquela mecânica pudesse se movimentar de tal maneira que as coisas pudessem andar. E o profeta sempre nos falou e nos ensina que é necessário as duas coisas junto, a mecânica e a dinâmica. Pode aquele carro ser o carro mais bonito que você possa possuir, pneus novos, motor novo, tanque cheio, tudo exatamente como deveria estar. Se não houver aquela chispa para acender, para fazer funcionar, irmãos, ele nunca sairá do lugar. Continuará sendo um bom carro, um bonito carro, mas sem nenhum benefício. Mas deixe uma vez aquela dinâmica soltar a chispa para ver o que pode acontecer. Deixe que o Espírito Santo venha sobre sua vida. Deixe que essa dinâmica possa acender o combustível que Deus já colocou em nós. Porque se é um povo que conhece, que tem, somos nós. Mas nunca devemos deixar que o conhecimento nos faça estufar o peito e nos tornar orgulhosos, e às vezes tomar do próprio conhecimento para desprezar, menosprezar aquele que não sabe. Se o Espírito está em nós, nós teremos o mesmo sentimento de Cristo, um sentimento de estender a mão, um sentimento de ver almas sendo salvas, um sentimento de perdoar aqueles que nos ofendem, um sentimento de abençoar os demais. E quando essas coisas acontecerem, irmãos, então o canal estará aberto para Deus fazer coisas que nós desconhecemos. Vocês vejam que o apóstolo São Paulo diz que a fé sem obras é morta. Pode ter fé o quanto tenha, pode orar a noite toda, o mês inteiro, se não houver obras para manifestar aquela oração, não tem valor nenhum. Se não houver obras na sua fé, não tem valor. Você pode ter o conhecimento, você sabe tudo, mas o que vale é na hora que você é colocado sob a pressão, então aquele teu conhecimento é manifestado, e aí então o mundo saberá que realmente você tem aquilo que professa. Fora disso, irmãos, é somente um fogo bonito, muito bem pintado, mas que não aquece a ninguém. Que não aquece a ninguém. Que as pessoas ficam ali congeladas e continuam congeladas e ficam mais congeladas ainda. Mas deixa haver um fogo crepitante ali. E aqueles que chegam com frio, sentem o calor. E as pessoas chegam na tua casa e sentem a virtude. E o marido chega do trabalho, às vezes, perturbado da pressão, encontra virtude naquela esposa, e ele consegue se fortalecer. Daqui a pouco é ela que precisa, e ela encontra nele virtude. E aí você vem à igreja, e você transmite virtude para o teu irmão, virtude para o pregador também, o pregador transmite virtude para a igreja, e o enfermo é curado, o pecador é liberto, e as coisas acontecem. Mas nós devemos parar e analisar, como eu falei aqui no culto de ceia, e examinar o quanto de efeito o conhecimento que temos está fazendo em nossas vidas. O quanto de efeito, o quanto de frutos tem sido manifestado na tua vida, de tudo que você conhece, de tudo que você sabe, de tudo que nós temos aprendido. Porque é isso, irmãos, que Deus espera de cada um de nós. Foi assim nos velhos tempos, foi assim lá no passado, é assim hoje e assim será amanhã. Deus não pode mudar. Você veja que o Espírito Santo, ele é tão necessário para nós, irmãos, porque sem ele não haverá arrebatamento para ninguém. Mas a palavra também é necessária,
porque a Bíblia diz que Deus dá do seu Espírito para aqueles que obedecem. Você não pode obedecer o que você não sabe. Você tem que saber para você obedecer. Mas temos que saber e temos que ter o Espírito Santo para vivificar aquele saber, aquele conhecimento, para fazer aquilo funcionar dentro de nós. Aí então as coisas vão funcionando, as coisas vão sendo manifestadas. E o apóstolo São Paulo diz que o Espírito Santo em nós é o penhor. O que é o penhor? É um compromisso, é uma garantia. Se você vai lá na loja e você se agrada de algo, o valor é tanto, um valor X. Você diz, eu não tenho todo o dinheiro agora, mas eu tenho aqui um sinal, eu vou lhe deixar tanto aqui, como prova de que o negócio está fechado. Tal dia eu volto aqui para te trazer o resto, daí eu levo a mercadoria. Aquela pessoa, se ela aceita nesse acordo, ela estará comprometida contigo. Ela pode até deixar o material ali, mas como às vezes você vê na loja, uma plaquinha escrito assim, vendido. Está vendido, está comprometido, está empenhorado com alguém. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, irmãos, o apóstolo Paulo diz que aquilo é um selo até o dia da redenção. Pronto, estamos comprometidos com Deus, Deus está comprometido conosco. Mas aquele Espírito Santo que vem, não é a totalidade. É um penhor, é uma parte, mostrando que algo mais virá sobre nós. Porque se a totalidade vem sobre mim hoje, eu tenho que ser tirado da terra. Se a totalidade do Espírito de Deus, da presença de Deus vier sobre você, não haverá lugar mais para você aqui. Mas há uma promessa de que chegará o dia que essa totalidade virá sobre nós. Mas essa totalidade virá sobre vidas que já possuem o penhor. Que não ficaram só com a palavra, não ficaram só com o conhecimento, mas eles foram além, eles ficaram em Jerusalém, até que do alto foram revestidos de poder. Eles desejaram o Espírito Santo como aquele asmático deseja o oxigênio na hora que lhe falta o ar. Sem esse desejo, irmão, sem esse clamor, você não pode receber. O profeta pregou a mensagem, o sinal, e logo em seguida pregou o desespero. Porque ele disse, Deus não suporta ver um homem em desespero. Deus entra em ação. Mas sem desespero, como poderemos receber? Quando fazemos questão de escolher, vamos dizer, o culto que eu vou na igreja, para poder conciliar com os nossos entretenimentos, isso mostra que Deus não está em primeiro lugar. E quando você passa a examinar, irmãos, e você vai cobrando de você mesmo, muitas vezes você vê que você está muito longe de ser aquele tipo que agrada a Deus. Você começa a olhar o quanto que você tem dedicado do seu tempo para ler a palavra, para orar. Qual é o pique da tua oração? E você começa a olhar e dizer, meu Deus, eu não tenho nem palavra para falar com Deus. Mas tem palavra às vezes para ficar conversando com outros até horas da noite. Tem palavras para falar sobre todo o assunto político que está sobre a nação. Tem palavras para falar sobre todo tipo de moda nova que surge. E alguns têm até mesmo vocabulário, palavras para falar qual é o time que está em eminência, qual é que está sujeito a levar a taça. Mas não se tem para falar com Deus, não se tem para conversar com Ele. E Ele tem estado ferido com muito de nós. Da mesma maneira que magoou o coração dele quando ele estava passando pela hora mais sombria da vida dele. Quando ele sabia o que lhe esperava no Calvário. E ele não podia fugir daquilo por mim, não podia fugir daquilo por causa de nós. E naquela hora, como homem humano, porque ele era Deus, mas era homem também, ele sentiu-se depressivo, ele sentiu-se abatido, ele sentiu-se com medo. E ele convidou os seus discípulos para estar com ele.
E veja que ele disse assim: eu vou até ali orar. Aquilo bastava para aqueles homens ter consciência de que o mestre estava em agonia. Eles poderiam ter dito: Senhor, nós vamos contigo, queremos estar orando com o Senhor. Mas, em outras palavras, tudo bem, Senhor, pode ir, nós lhe esperamos aqui. Quando Jesus voltou, eles estavam dormindo. Meu Deus, irmãos, pensa isso. Pensa, se põe no lugar de Jesus. Olha a hora que Jesus estava passando, querendo companhia dos seus. Agora, para alguém dormir, irmãos, sobre o sereno, sobre o frio, sentado, recostado em uma árvore, mostra que estava muito bem tranquilo. Mostrava que os discípulos, mesmo conhecendo a palavra como conheciam, mas estavam muito além de ser cristãos. Nem sentimento tinham para com seu mestre. É o que acontece com muitos de nós. Conhecemos, mas quando se trata de sentimento para com a palavra, não se tem sentimento. Prova pelos atos, prova pelo dia a dia. E Jesus voltou e lá estavam eles dormindo. E Jesus acordou eles, conversou um pouquinho, voltou a orar. Volta para orar, e lá volta Jesus de novo, eles dormindo outra vez. Jesus disse: nem uma hora podeis velar comigo? Quer dizer, nem uma hora, nem agora, quando eu mais preciso de vocês. Você acha que Deus não precisa de nós? Ou você, como pai, como mãe, não precisa da atenção dos seus filhos também, do carinho deles? Deus precisa do nosso carinho, da nossa atenção. Ele é pai, ele tem sentimento, ele expressa o amor dele para conosco. Mas e nós estamos expressando o nosso amor, o nosso carinho, o nosso zelo por ele, ou estamos dormindo como os discípulos? Somente com a cabeça cheia do conhecimento. Jesus disse: nem uma hora podeis velar comigo. Quando Deus está, irmãos, magoado, machucado, ferido pela situação do mundo que vivemos, será que Ele encontra em você atenção? Será que Ele encontra em você um oásis para que Ele possa refrigerar a alma dele e ter prazer em você? E ter razão para ser feliz? Ter razão para sorrir? Para rir? De prazer, de felicidade? Ou será que ele olha e diz: nem uma hora podeis velar comigo? Vocês, povo abençoado, povo que conhece, povo que tem a palavra, mas precisamos, irmãos, mais do que isso. Deus não quer máquinas, Deus quer sentimentos. Em nome de Jesus Cristo, Deus quer sentimentos, irmãos. Deus necessita, Ele está desejoso de sentimentos. Se Ele precisasse de máquinas, Ele enviaria anjos para pregar o Evangelho para nós. Mas anjos não têm sentimentos, porque são criaturas. Mas nós somos filhos, imagem e semelhança de Deus. Basta Deus abençoar muitas vezes alguém para esquecer de Deus, para não orar mais, para virar as costas para Deus, para tornar-se orgulhoso, pisar no seu irmão. Isso mostra, irmão, que precisa daquela outra parte, precisa do Espírito para fazer a palavra começar a frutificar dentro de nós. E então aquilo começa a ser expressado através da nossa vida. E ali estavam os discípulos precisando disso. Jesus tinha paciência com eles, porque ele sabia que eles precisariam do Espírito Santo. E o Espírito Santo não tinha ainda sido liberado para eles. Mas o que dizer de nós, que o Espírito Santo foi liberado já? Eles não titubearam, irmãos. Eles, quando o Espírito Santo foi liberado, eles foram a Jerusalém e não saíram até que não receberam. E agora você pergunta para você mesmo: há quanto tempo você está no Evangelho? Há quanto tempo você sabe que o Espírito Santo está disponível para você?
e tem protelado para amanhã, tem protelado para depois, para quando tiver tempo, aí eu vou me consagrar, aí eu vou buscar. Mas para todas as coisas nós temos tempo. E se não tem tempo, nós tiramos tempo, nós damos um jeito. Mas quando eles foram lá, e o Espírito Santo veio, e encontrou, porque o Espírito Santo, irmão, tem que encontrar lugar. Quando aquela pombinha foi, Noé soltou ela não encontrou lugar, ela voltou. Mas quando ela encontrou lugar para pousar, ela desceu, tirou um galinho de oliveira, e ela voltou para trazer as boas novas. O Espírito Santo tem que encontrar lugar. Aí ele vem, ele encontra e ele leva ao Pai. O profeta diz que ele é o tutor. Ele leva boas notícias. Ele diz, ele realmente é a sua cara. Ele é como o Senhor. E Deus, orgulhoso, diz, este realmente é o meu filho. Este realmente é o meu filho, em quem eu tenho prazer. Que coisa linda, irmão, Deus poder olhar para mim, poder olhar para você e dizer, este é meu filho, em quem minha alma se compraz. E a pombinha sobe e leva as folhinhas, como prova dos frutos que a palavra tem manifestado em sua vida. E quando o Espírito Santo encontrou, porque se não encontrar lugar, não pode pousar. Vocês têm a mensagem que saiu agora, o cordeiro e a pomba. A pomba não pode vir sobre cabritos. A pomba não pode guiar cabritos, ela guia cordeiros. Mas se você não tem a palavra, se você não tem o conhecimento, o Espírito Santo não tem aonde vir. Não tem o que fazer funcionar. Não há mecânica para fazer funcionar. Mas se temos a mecânica, temos a palavra, então o Espírito Santo pode vir. Mas para que aconteça, precisa dessas duas coisas: ficar em Jerusalém, até que se cumpra. E quando o Espírito Santo veio sobre eles se levantaram dali. Não era mais Pedro, não era mais João, não era mais Tiago, era a palavra. Era a palavra agora caminhando, era a palavra perdoando, era a palavra abençoando as vidas. E é para isso que Deus restaurou toda a palavra nesses últimos dias. Porque a noiva, o profeta diz, chegará a ser uma super raça. Chegará a ser a expressão do Deus vivo sobre a terra. A deidade de Deus manifestada em um povo nesses últimos dias. Isso haverá de acontecer. Mas só virá a totalidade do Espírito Santo para te fazer a expressão de Deus, se você tiver o penhor, que é o selo. Há quem diz assim, quando o Espírito Santo vier, ele vai consertar a minha vida, ele vai consertar o meu lar, ele vai consertar isso, ele vai consertar. Irmãos, aquele tremendo batismo do Espírito Santo virá sobre vidas consertadas. Isso nós já aprendemos, temos sempre aprendido com o nosso pastor. Virá sobre vidas que têm o penhor, vidas que têm o Espírito Santo. Ele virá para o coroamento final. E então, quando aquilo acontecer, não haverá mais lugar para nós. A noiva será tirada, a noiva será levada. Vejam vocês que Enoque, ele caminhou com Deus. E ele caminhou com Deus. Quanto mais ele caminhava com Deus, mais distante ele ficava da sua casa, das suas preocupações, dos seus desejos. A tal ponto que chegou um dia, que ele olhou para trás, e ele viu que ele estava tão longe de casa, e tão pertinho de Deus, que achou melhor ir para junto de Deus do que voltar para casa. Quando, irmãos, o Espírito Santo nos guiar, a esta forma, nós vamos se aproximar tanto de Deus, que nós chegaremos a um ponto, a uma situação que não haverá mais como vivermos aqui. Não haverá lugar. E isso, irmãos, não é dom, isso é uma conquista. Nós temos que conquistar isso. Nós temos que lutar por isso. Nós temos que gemer por isso.
a Bíblia diz, desde os dias de João Batista, se faz violência pelo reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Vamos nos colocar de pé nesse momento. Feche seus olhos. Examine sua vida. Veja se você tem essas duas coisas. A palavra você sabe que tem. Você é conhecedor da verdade. Você é conhecedor daquilo que o mundo desconhece. Mas quando você se encontra em situações de aperto, a palavra pode funcionar? Ou às vezes, para escapar daquela pressão, o velho homem ressurge com mentiras, com enganos, com espertezas. A mágoa, o rancor toma controle da pessoa, cega de tal maneira que esquece que é um crente, esquece que um dia jurou fidelidade para com Deus. É o momento de nós nos examinarmos. É o momento de você falar com Deus agora e dizer: Senhor, eu quero o Espírito Santo. Eu quero ficar ali em Jerusalém, até que do alto eu seja revestido de poder. Ore a Deus, você mesmo agora. Você faça a tua oração e diga a Ele o que você sente no seu coração. Diga a Ele o que você está sentindo, como você se vê nessa hora. Seja bem sincero para Deus. Faça a tua oração, todos em espírito.